Aí o Francisco escreve sobre molinismo aqui, ó. A liberdade libertária é impossível, ponto 3.1. Contra contra molinistas e arminianos. Vou ler isso aqui para vocês. Seja bem-vindo a EATRI, tenho aqui na minha mesa um livro do Francisco Tourinho, né? Pouco divulgado, pouco conhecido, que eu vou fazer aqui o meu máximo para divulgar esse material. Já peço ajuda de vocês, compartilhe esse review, que ele vai ser importante, tá? Principalmente para quem tá aprendendo calvinismo, ou para quem não concorda com o calvinismo, né? É importante esse material aqui. Se você quiser aprender a ensinar o calvinismo também, vai ser importante. Tem um livro aqui enviado pelo Francisco Eugênio, né? Do xará dele, Francisco Tourinho. O Eugênio é membro aqui do canal, uma das pessoas mais antigas do nosso canal, vem colaborando bastante com ele. Quero agradecer a ele. Na verdade, quero agradecer ao Francisco, quero agradecer a Michele, ao Marco, a mais pessoas que têm colaborado com o canal. Tem muita gente que colabora. Essas 3 pessoas colaboraram diretamente com o canal. E tem mais gente, né? Tem o Washington também que colabora diretamente com o canal. Muito obrigado. Às vezes eu penso em parar e quando eu lembro de vocês eu continuo, tá? Vamos entender aqui um pouquinho. Francisco Tourinho, eu fiz uma nota aqui, porque até então ele era só escritor. Mas agora o Francisco Tourinho é professor do Seminário Teológico Jonathan Edwards. E já vou adiantar para vocês. Se vocês quiserem comprar esse livro, vocês vão precisar olhar aqui na descrição do vídeo. Por quê? Tem 2 formas de comprar esse livro. Primeiro, clicando no link da Amazon e comprando um e-book para você ler no seu Kindle, ou enviando um e-mail direto para o Tourinho e pedindo uma cópia física como essa aqui. Tá? Não tem cópia física do Calvinismo Explicado na Amazon. E eu não vi nenhum site vendendo também. Então, eu vou deixar o e-mail do Tourinho aqui na descrição. Se você gostar do vídeo, quiser comprar físico, mande um e-mail para o Tourinho. Quer comprar em e-book para ler no Kindle, clica no botão ali, no link lá também para você comprar, tá bom? Então esse é o nosso escritor, Francisco Tourinho, professor aí da Jonathan Edwards, né? Muito bom, crescendo, né? Isso é importante para todo mundo. Nós precisamos de mais Francisco Tourinhos por aí afora. Vamos entender o livro agora? O livro veio em capa dura dessa vez, mas ele não era capa dura, tá? Ele mudou a editora, foi para Teófilos Editora. Não lembro qual editora estava antigamente, mas é um livro de tamanho médio, mas muito bem acabado, tá? O material capa dura, ficou excelente material. Aqui na capa nós temos 2 fotinhas, aqui uma reunião, acho que é do Dort, né, se não me engano. E aqui na capa a gente tem o título, Calvinismo Explicado, volume 1. E eu espero, obviamente, fazer o review do volume 2 em breve, né, Tourinho? Agora que você está com menos tempo ainda para escrever, fica aí a dica, né? Escreve de madrugada. Você está dormindo para quê? Escreve o Calvinismo Explicado, volume 2. A gente vai ter nesse livro tratando sobre a teontologia, a providência e os decretos de Deus, tá? Então ele pegou os 3 pontos mais polêmicos, escreveu o livro e mandou pra gente. É um livro já antigo, mas ele deu uma repaginada, ó. Isso aqui não tinha na versão anterior, tá? E agora o que nós temos aqui mais... Vamos dar uma olhada por dentro dele aqui, né? Será que tem alguma coisa para ler aqui? Deve ter, ó. A gente tem 2 comentários aqui. Tem um escritor e conferencista e jornalista e o pastor Batista. Vamos ler o que o pastor Batista disse. Nada contra o reverendo Jeremias, nada contra você. A presente obra disserta sobre temas caros, se não centrais, ao pensamento calvinista, a saber, o ser de Deus, a sua soberania, a providência e eleição. O autor fundamenta sua escrita em bases bíblicas bem interpretadas, teologicamente coeso com a tradição reformada, citando Calvino e outros reformadores, consistente na lógica e bastante clareza na argumentação. Juan de Paula. Pastor Batista, bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor no seminário Martin Bucer ou Busser que fala, não sei. Escola Teológica Reformada do Rio de Janeiro e Seminário Teológico Congregacional em Niterói. Digamos que o Juan seja 3 vezes Juan, né? Está em tantas escolas aí que... Como é que pode, né? Mas, vamos passar aqui para o livro. Vamos abrir aqui direto agora.
A gente tem outros textos aqui, né? Dedicatórios e tudo mais. A gente tem aqui a folha de rosto e nós temos o sumário, que a gente precisa entender o sumário. Mas antes de entender o sumário, eu vou deixar por último, porque tem pouca gente que gosta de ver o sumário, eu vou passar para a parte de dentro dele, entender como que são os capítulos, tá? Depois eu vou para o sumário e depois eu volto aqui, eu tô lendo aqui agora, para a gente ver o sumário. Ó. Vamos ver como é que ele faz aqui no início dos capítulos. Acho que aqui começou... Ah, não. Não, pera aí. Vamos no sumário aqui, porque tá muito grande. Então, ó, é por capítulos ou por partes? Acho que é por partes. Vamos aqui, então, aí tem introdução. Aqui, introdução, 45, página 45. 45, cadê você? Aqui. Não é por partes também. Aqui, ó. Aqui tem introdução. Então, você tem sempre o título aqui do tema que vai ser tratado. Uma introdução do capítulo inteiro, nesse caso, a introdução da introdução. E aí ele vai tratando por tópicos. Ó. Tópico 1, né? É bastante coisa para ler. Tópico 1 do tópico 1, não sei se é assim que fala, devo estar falando errado. Tópico 2 do ponto 1, né? Aqui é o ponto 2 do ponto 1, enfim. E a letra é grande, tem umas anotações aqui que eu acho que são anotações novas, né? Qualquer coisa, Francisco, bota aqui embaixo se são anotações novas, ou alguém que conhece ele. Mas tem bastante notas, tal. Vai aqui, vai ver, ó, o livro é aqui, as notas aqui. Essas notas ajudam a entender o que ele escreveu ali em cima. Tem links também de onde ele retirou o que ele está falando, tá vendo aqui o link? Você pode digitar e consultar do mesmo jeito que ele. Isso ajuda bastante, né? Aí eu vou ler o sumário para vocês, vamos entender como funciona o livro. E depois eu quero ler um pouco dele, para vocês entenderem a linguagem do livro, né? O sumário, nós temos aqui a dedicatória, agradecimento, o prefácio, sobre o livro e a conclusão. Isso aqui é a primeira parte do livro, bem interessante. E aí nós temos o primeiro capítulo. Eu não sei se é capítulo mesmo, né? Não sei como é que ele colocou, mas eu sei que isso aqui é uma parte só. Aqui tem providência, então isso aqui é uma parte só que eu já li. O calvinismo e o escolasticismo. Muita gente que fala mal do calvinismo não tem nem ideia do que é o escolasticismo. Não tem. E eu vou falar para vocês, pouca gente vai ensinar o que é isso, tá bom? Mas o Francisco colocou aqui. Isso é importante. Aliás, eu acho que ele é professor disso, né? Na faculdade. Depois ele vai trazer os capítulos, que eu acho que é aqui que começa o ponto 1. Né, ó, providência e concorrência divina, uma introdução. Então ele vai tratar primeiro da providência e da concorrência divina, que é o ponto polêmico. Depois, ó, separado por tópicos, tá vendo? Ele vai pegar o ponto 2 aqui, teontologia. E aí ele vai encerrar falando sobre a teontologia, tá? Vocês viram que eu falei que são 3 tópicos, né? Na verdade são 3 tópicos. Aqui é o segundo, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro, que seria o terceiro tópico. Eu tenho uma reclamação, dizer que às vezes os sumários dos livros são difíceis de entender, né? Não é por falta de experiência, não, é que não tem informações muito claras, né? Por exemplo, aqui está parecendo ser um ponto, mas um ponto de onde, né? Ele é o ponto 1, cadê o ponto 2? Não tem o ponto 2. Né? Então, Francisco, ó, ali tem o ponto 1, mas... Será que só tem um ponto, então, nesse negócio? Não tem. E aqui tem o ponto 2, que é a doutrina da Trindade. Do nada aqui, ó. Mas ponto 2 da teontologia também. Então, às vezes o sumário é incompleto, não ajuda a gente muito. Mas o livro é interessante. Você vai achar pelos temas. Esquece o sumário, vai pelo tema aqui, ó. Podem os atos livres serem determinados? Aí ele vai colocar os pontos que ele escreve sobre isso aqui. Agora tem 2 pontos que eu quero ler para vocês aqui, para vocês entenderem a linguagem do texto. Ó, aqui nesse ponto, ele vai estar falando por que nós não aceitamos o molinismo. Você acredita que eu já ouvi arminianos dizendo que nós somos molinistas? Eu já vi arminianos falando isso. E por que eles falam isso? Né? Não sei por quê. Fui pesquisar o que era, percebi que o molinismo, na verdade, está mais próximo do arminianismo do que do calvinismo. Aí o Francisco escreve sobre molinismo aqui, ó. A liberdade libertária é impossível, ponto 3.1. Contra molinistas e arminianos. Vou ler isso aqui para vocês, tá bom? Ó, vários são os motivos pelo qual a liberdade libertária é impossível. Colocaremos pelo menos 2 deles, exporemos
primeiramente os argumentos filosóficos contra tal ideia e depois escriturísticos. Aí nesse argumento ele vai trazer a Turretini, que já brigava com isso na época. Mas quem? Acho que é isso, né? Não tem mais um aqui. Ele vai ler um pouquinho do Lenny Craig também, acho que é esse o nome do cara, né? Deixa eu ver aqui outro texto dessa página para a gente entender aqui, ó. Esse é um ponto que vocês precisam ficar atentos, ó. Por exemplo, um arminiano poderá usar os textos de São Tomás para provar que ele acredita em livre-arbítrio no mesmo sentido que Armínio, simplesmente porque os dois usam o termo livre-arbítrio. Isso seria um engano, pois o termo livre-arbítrio para Tomás de Aquino é o mesmo que livre-agência, e o arminianismo estaria, na verdade, usando o texto a favor do calvinismo e não apoiando o arminianismo. Isso é bem interessante. Então, essas ideias ele vai dando para vocês, né? E vai mostrar por que somos calvinistas, no final das contas, né? Esse outro aqui é o problema do mal. Um dos problemas mais procurados, é onde o calvinismo é mais criticado em relação ao problema do mal. Ele cita aqui uma pessoa que eu não considero um teólogo, mas muita gente lê, que é o Cheung. Cheung não é alguém que deveria ser citado, né? Na minha opinião, de alguém que não é nada, eu não sou ninguém, tá? O Cheung não deveria ser citado em nenhum livro teológico, pelos problemas teológicos que ele causa e tudo mais. Mas ele cita aqui. Então, aqui ele fala, ó, Cheung, então, ensina que Deus cria o pecado porque move o homem a um ato pecaminoso. E cita Lutero, que curiosamente discorda frontalmente da visão de Cheung. Então, ele está criticando Cheung aqui, tá? Os teólogos da época de Lutero costumavam dizer que Deus era a causa motora, mas não era a causa ética ou formal do pecado. E Lutero não parece discordar desse parecer. Cheung também não aborda tal questão. Trataremos desse ponto mais exaustivamente mais à frente, né? Eu tiraria aqui. Aqui a gente tem outro ponto, ó. Resposta ao problema da determinação dos atos maus. Seria Deus autor do pecado e do mal ao determinar um ato mau? Essa é um dos maiores problemas. Falar, o calvinismo, isso é mentira até, tá, irmão? Isso é mentira. Lembre-se que os filhos do diabo são os que mentem, não que vocês sejam. Isso eu tô chamando a atenção de vocês para vocês não fazerem isso. Não mintam sobre isso, tá? Mas eles mentem, alguns mentem sobre isso aqui. Fala, o calvinismo ensina que Deus criou o mal. Mentira. Mentira. Estão usando as artimanhas de Satanás contra vocês. Então, cuidado. Tá? Cuidado com o que falam com vocês sobre o calvinismo. É preciso tomar muito cuidado. Aí o que o Francisco fala? Ó, há aqui um grande problema de interpretação e até mesmo da preguiça intelectual para discernir que há uma diferença entre a determinação dos atos maus para a determinação dos atos bons. O erro acontece quando o objetor salta da emissão do decreto para o fim do decreto, sem passar pela execução do decreto. A grande diferença está na execução, são nos meios pelos quais cada determinação ou decreto é realizado. Para isso, devemos estabelecer algumas proposições, a saber, Deus não coloca o mal em ninguém. Ponto final, nós ensinamos isso. Disso se segue que a determinação de Deus para o bem é ativa, pois Deus precisa colocar o bem lá, e para o mal é passiva, pois o mal já está lá. Tá bom? Então, olha que interessante. Eu não posso ler muita coisa dele, porque eu quero que vocês comprem o livro e leiam tudo, né? Mas é um livro interessante. Que no final a gente tem algumas coisas a mais que eu vi ali, quer ver? O que está escrito aqui nesse capítulo? Aqui vai falar sobre a Trindade, né? E aqui, considerações finais, as referências de onde ele estudou. Sempre trazendo o nome do autor. São referências de nome de pessoas, né? De autores citados, ó. Calvino, tal, comentário da Carta aos Romanos. Isso aqui vai ajudar vocês. Eu não acreditei no que o Francisco escreveu. Beleza, vai lá e lê da onde ele tirou o que ele citou. Você pode vir aqui e pesquisar. Perfeito? E aí a gente termina com esta outra folha aqui, que eu aprendi o nome, mas eu esqueci já. A Michelle me ensinou, mas eu esqueci. E a capa de trás. Beleza? Ó, livro muito bom.
Vale a pena ler, principalmente se você é arminiano e estão falando mentiras para vocês sobre o calvinismo, tá? Ou se você é arminiano, mas nunca parou para estudar o calvinismo, vale a pena ler. Vale a pena ler se você é calvinista e quer ensinar calvinismo, mas tem medo de algumas coisas que falam sobre nós, né? Que falam contra nós. Se você é pastor, você precisa ler isso aqui para você expor na sua igreja o calvinismo. Pastor reformado, então você tem que saber se defender também, porque o arminianismo moderno que a gente tem por aí difama muito o calvinismo e mente demais a respeito de nós, tá? Não estou falando mentira, não estou ofendendo ninguém, estou mostrando a verdade, isso que acontece, tá bom? Infelizmente acontece no Brasil. Fique com Deus. Querem comprar o livro do Tourinho? Vai na descrição. Tá bom? Deixa um curtir aí, compartilha o vídeo para ajudar mais pessoas a receber esse conteúdo e até mais.